Você já parou para pensar como a sociedade trata as pessoas mais velhas? Talvez você mesmo já tenha percebido em uma conversa, em uma fila de banco, no trabalho ou até em casa, que os idosos muitas vezes são tratados com impaciência, como se estivessem atrapalhando ou não fossem capazes de acompanhar o ritmo. Isso tem um nome: etarismo. É um tipo de preconceito que, infelizmente, ainda é muito comum e que afeta profundamente a qualidade de vida de milhões de pessoas. E se engana quem pensa que esse problema é pequeno. O Brasil está envelhecendo rapidamente. Se olharmos os números, veremos que em pouco mais de uma década, a população acima de 60 anos saltou de pouco mais de 20 milhões para 32 milhões de pessoas, e a tendência é continuar crescendo. Ou seja, cada vez mais gente vai chegar à velhice, e se não mudarmos a forma como enxergamos e tratamos essa fase da vida, todos nós acabaremos sofrendo as consequências desse preconceito. Afinal, se tivermos sorte, todos nós vamos envelhecer. O problema é que, mesmo com esse aumento na expectativa de vida, ainda não aprendemos a conviver de forma saudável com o envelhecimento. Existe uma resistência cultural muito forte, uma ideia enraizada de que envelhecer significa perder utilidade, se tornar um peso ou ficar para trás. Essa visão é injusta e, além de não corresponder à realidade, gera sofrimento para quem já está nessa fase da vida. O etarismo se manifesta de várias formas. Pode ser quando alguém diz que uma pessoa está velha demais para trabalhar, quando duvida da capacidade de um idoso aprender algo novo, quando impede que ele participe de decisões importantes ou até quando trata os mais velhos de forma infantilizada, como se não fossem capazes de tomar as próprias decisões. Esse tipo de atitude mina a autoestima, gera isolamento e contribui para problemas emocionais e até físicos. Pense em quantas vezes você já viu alguém dizer frases como "isso não é coisa para a sua idade", ou "você não vai conseguir mexer nisso porque é complicado demais", ou ainda "deixa que eu faço, você não entende dessas coisas". Às vezes essas falas vêm até de pessoas próximas, que acreditam estar ajudando, mas no fundo reforçam a ideia de incapacidade. O resultado é que muitos idosos acabam acreditando que realmente não são capazes, deixam de tentar, se retraem e se desconectam do mundo ao redor. E isso pode acelerar problemas sérios, como o declínio cognitivo, a perda de autonomia e a solidão, que por sua vez estão ligados a uma série de doenças. Mas a realidade é muito diferente da visão ultrapassada que ainda circula no imaginário coletivo. Hoje, quem passa dos 60 anos muitas vezes está em plena atividade, trabalhando, estudando, praticando esportes, viajando e realizando sonhos. A terceira idade está cada vez mais ativa, participando de cursos, ocupando espaços culturais, cuidando da saúde, e muitas vezes mais conectada com a vida do que pessoas mais jovens. Os exemplos estão por toda parte. Pessoas que começam novas carreiras depois dos 60, que abrem empresas, que se reinventam e mostram que nunca é tarde para aprender, criar e transformar. É preciso entender que envelhecer não é um problema, mas uma conquista. Significa que você conseguiu viver, superar obstáculos, aprender com experiências, acumular histórias e sabedoria. E essa bagagem é valiosa. Os idosos carregam consigo um conhecimento que não pode ser encontrado em livros, nem aprendido em cursos rápidos. É um aprendizado construído ao longo da vida, cheio de nuances e lições que só quem viveu pode compartilhar. Quando a sociedade desvaloriza isso, está perdendo uma das maiores riquezas que poderia ter, a troca de experiências entre gerações. Essa troca é fundamental. Quando jovens e idosos convivem de forma respeitosa, todos ganham. Os mais novos ampliam sua visão de mundo, aprendem a lidar com desafios de forma mais madura, descobrem valores que talvez estivessem esquecidos. Já os mais velhos se sentem parte ativa da sociedade, reconhecidos e valorizados, o que fortalece sua autoestima e dá mais sentido aos seus dias. Mas para que essa convivência aconteça, é preciso quebrar o preconceito e ter paciência. Muitas vezes a dificuldade de um idoso em realizar uma tarefa não significa incapacidade, mas apenas que o ritmo é diferente. É como aprender uma nova língua. Alguns aprendem rápido, outros demoram mais, mas todos podem aprender. Outro ponto importante é que o etarismo não atinge apenas quem já é idoso. Ele afeta toda a sociedade porque cria um ciclo de medo e rejeição ao envelhecimento. Quantas pessoas você conhece que têm pavor de envelhecer? Esse medo vem justamente da forma como vemos os mais velhos. Se os enxergamos como pessoas frágeis, ultrapassadas ou descartáveis, automaticamente passamos a rejeitar a ideia de chegar lá. Isso gera ansiedade, insegurança e uma busca desenfreada por manter-se jovem a qualquer custo, muitas vezes prejudicando a saúde física e emocional.
Mas se mudarmos essa visão e começarmos a enxergar a velhice como uma fase de oportunidades, de aprendizado e de experiências únicas, passamos a encarar o processo natural da vida com mais leveza e gratidão. Isso não significa negar as dificuldades que podem vir com a idade, mas aprender a lidar com elas de forma consciente e positiva, sem desvalorizar a pessoa que está por trás delas. Porque, no fim das contas, envelhecer é apenas continuar vivendo. O grande desafio é romper com os estereótipos. A ideia de que idosos não entendem de tecnologia, por exemplo, já não faz sentido. Cada vez mais vemos pessoas com mais de 60 anos usando smartphones, redes sociais, aprendendo a lidar com aplicativos e até ensinando outras pessoas. Claro, pode haver mais dificuldade, mas isso acontece com qualquer um que esteja aprendendo algo novo, em qualquer idade. O mesmo vale para o mercado de trabalho. Muitos idosos têm competência, experiência e motivação para contribuir, mas são descartados apenas pela idade. Isso não é apenas injusto, mas também um desperdício de talento. É preciso enxergar os mais velhos como indivíduos completos, com desejos, sonhos e capacidades. Não são apenas avós ou aposentados, são pessoas com histórias, planos e potenciais que ainda podem ser explorados. Cada idoso é único, e a forma como envelhece também. Alguns podem ter limitações físicas, outros não. Alguns continuam trabalhando, outros preferem se dedicar à família ou a projetos pessoais. Mas em todos os casos, merecem respeito e dignidade. Se tivermos paciência e empatia, vamos perceber que os idosos não precisam de piedade ou condescendência, mas sim de reconhecimento e de espaço. Precisam ser tratados como adultos, porque é isso que são. E precisam ser incluídos nas conversas, nas decisões e nas atividades cotidianas. Quando alguém é excluído, pouco a pouco perde o sentido de pertencimento, e isso pode ser devastador. Por isso, combater o etarismo é uma tarefa urgente. Não se trata apenas de um gesto de bondade ou solidariedade, mas de justiça. Afinal, todos nós, cedo ou tarde, estaremos no lugar dessas pessoas. E quando esse momento chegar, como queremos ser tratados? Com impaciência, como se fossemos um estorvo, ou com respeito e reconhecimento pelo que ainda podemos oferecer? Combater o etarismo começa em pequenos gestos. Muitas vezes pensamos que só governos ou grandes instituições podem mudar esse cenário, mas a verdade é que tudo começa dentro de casa, na forma como tratamos nossos pais, avós e até vizinhos mais velhos. Quando alguém faz uma piada depreciativa sobre idade, quando um idoso é ignorado em uma conversa ou quando é considerado incapaz de tomar uma decisão simples, o preconceito se reforça. São atitudes pequenas, mas que acumuladas têm um efeito profundo. Imagine alguém que passa a vida inteira sendo tratado como se estivesse sempre um passo atrás, como se não tivesse mais utilidade. É inevitável que essa pessoa comece a acreditar nisso. Essa exclusão gera solidão, e a solidão é um dos grandes males da velhice. Pesquisas mostram que o isolamento social pode ser tão prejudicial quanto fumar ou ter uma má alimentação. Ele afeta o corpo, a mente e o coração. Por isso, incluir os idosos em conversas, atividades e decisões cotidianas não é apenas um ato de respeito, é uma forma de cuidar da saúde deles. E essa inclusão também transforma a vida dos mais jovens. Ao conviver com pessoas de diferentes gerações, ampliamos nossa visão de mundo. Passamos a entender que os problemas que enfrentamos hoje muitas vezes já foram vividos e superados por quem veio antes. Recebemos conselhos, aprendemos novos jeitos de lidar com desafios e, principalmente, percebemos que envelhecer não é o fim, mas apenas mais uma etapa da vida. Essa percepção tira um peso enorme das nossas costas, porque aprendemos a olhar para o futuro sem tanto medo. Mas para que essa transformação aconteça, precisamos também rever como a sociedade, no geral, lida com o envelhecimento. Em muitas culturas, os mais velhos são vistos como sábios, pessoas que merecem ser ouvidas e respeitadas. Já em outras, como a nossa, muitas vezes são colocados de lado, como se já tivessem cumprido sua função. Essa visão não apenas desvaloriza uma parte enorme da população, como também desperdiça um recurso humano inestimável. O mercado de trabalho, por exemplo, ainda é um dos ambientes onde o etarismo mais se manifesta. Quantas vezes você já ouviu falar de alguém que perdeu uma vaga ou foi demitido apenas por ter passado da idade? Muitas empresas ainda acreditam que pessoas mais velhas não conseguem acompanhar novas tecnologias ou não têm a mesma produtividade. Isso não é apenas falso, mas também contraproducente. Pessoas com mais experiência têm muito a oferecer,
estabilidade, visão estratégica, resiliência e, principalmente, conhecimento acumulado que pode ser transmitido para os mais jovens. Quando a idade se torna um critério de exclusão, todos saem perdendo. Outro campo onde o etarismo é evidente é na mídia. Com que frequência vemos idosos retratados de forma estereotipada em filmes, novelas ou comerciais? Muitas vezes são personagens frágeis, esquecidos ou dependentes, quando na realidade a velhice é muito mais diversa e complexa do que isso. A representação importa, porque molda a forma como enxergamos os outros e até a nós mesmos. Mostrar idosos ativos, criativos, apaixonados e cheios de projetos pode mudar a forma como a sociedade encara essa fase da vida. Mas não se trata apenas de representações externas. Também precisamos olhar para dentro. Como você enxerga o envelhecimento? Tem medo, rejeita, evita pensar sobre isso? Ou aceita como parte natural da vida e se prepara para viver essa fase da melhor forma possível? Essa reflexão é fundamental, porque o preconceito contra os outros muitas vezes é um reflexo do preconceito que temos com nós mesmos. Quando rejeitamos a ideia de envelhecer, projetamos essa rejeição nas pessoas que já chegaram lá. É um mecanismo inconsciente, mas que alimenta o ciclo do etarismo. É por isso que a mudança precisa ser coletiva. Precisamos falar sobre o assunto, trazer o tema para o debate público, desconstruir mitos e construir uma nova narrativa sobre a velhice. Isso envolve políticas públicas, claro, mas também atitudes individuais. Ter paciência com os mais velhos, incentivá-los a participar, valorizar sua presença, ouvir suas histórias. São ações simples, mas que pouco a pouco transformam a forma como a sociedade os enxerga. E aqui cabe uma reflexão importante. Paciência não significa tratar os idosos como incapazes ou como crianças. Esse é outro erro comum. Muitas vezes, na tentativa de ajudar, as pessoas acabam infantilizando os mais velhos, tirando sua autonomia e capacidade de decisão. Isso também é uma forma de etarismo. A verdadeira paciência está em respeitar o tempo do outro, em reconhecer suas limitações sem desvalorizá-lo, em oferecer apoio sem impor dependência. Se quisermos um exemplo claro de como essa mudança é possível, basta observar as universidades abertas para a terceira idade, que têm crescido em várias cidades. Nesses espaços, idosos voltam a estudar, a aprender, a se relacionar. Descobrem novas áreas de interesse, conhecem pessoas diferentes e mostram que o aprendizado nunca tem idade para acabar. Esse tipo de iniciativa quebra preconceitos, tanto dos próprios alunos, que muitas vezes achavam que já não eram capazes, quanto da sociedade, que passa a ver a velhice com outros olhos. E não é apenas na educação. Na cultura, no esporte, no turismo, em todas as áreas vemos exemplos de idosos que desafiam estereótipos e mostram vitalidade. Pessoas que começam a correr maratonas depois dos 60, que abrem negócios depois da aposentadoria, que viajam sozinhas pelo mundo. São histórias que nos inspiram e nos fazem perceber que o envelhecimento não é uma prisão, mas sim um campo aberto de possibilidades. Claro, existem dificuldades. O corpo muda, os reflexos podem ficar mais lentos, a saúde pode exigir mais cuidados. Mas isso não define a pessoa. Reduzir alguém à sua idade ou às suas limitações físicas é injusto. Cada um de nós é muito mais do que isso. E o respeito deve estar presente em todas as fases da vida. Assim como não aceitamos preconceito de gênero, raça ou religião, não podemos aceitar o preconceito contra a idade. No fundo, combater o etarismo é também um ato de autodefesa. Porque, cedo ou tarde, todos nós estaremos lá. E quando chegar a nossa vez, como queremos ser tratados? Como pessoas descartáveis, ultrapassadas, invisíveis? Ou como indivíduos plenos, com valor, com histórias e com muito ainda a contribuir? Essa é a grande questão. Talvez a resposta esteja em algo simples: olhar para os idosos de hoje como gostaríamos que olhassem para nós no futuro. Com respeito, com paciência, com reconhecimento. Porque envelhecer não é um problema a ser resolvido, é um privilégio. Significa que você está vivo, que sobreviveu, que acumulou histórias, que teve tempo de aprender e de ensinar. E esse é um privilégio que deveria ser celebrado, não escondido. Portanto, da próxima vez que você estiver diante de um idoso, seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar, pare por um instante e pense: como eu gostaria de ser tratado nessa situação? Essa pequena mudança de perspectiva pode transformar sua atitude e, pouco a pouco, transformar também a sociedade. Porque o etarismo só será vencido quando aprendermos a valorizar todas as fases da vida com igual respeito. No fim,
A paciência com os mais velhos é mais do que um gesto de bondade. É um investimento no nosso próprio futuro. Afinal, se tivermos sorte, todos nós vamos envelhecer. E o mundo que construímos hoje será o mesmo que vamos habitar amanhã. Se queremos um lugar mais justo, mais humano e mais respeitoso para nós, precisamos começar agora, tratando os idosos não como um peso, mas como o que realmente são, parte essencial da nossa sociedade, fontes de sabedoria, e pessoas com tanto valor quanto qualquer outra.